Em estúdio, para analisar os temas do dia, está, como sempre, Pedro Pereira Coutinho, administrador da Fincor. Pedro, começando por esta questão grega, já aqui temos falado, de resto tem sido o tema mais falado nos últimos meses. Parece que é desta que pelo menos há algum consenso a nível interno num país que parece cada vez mais desgovernado. Esperemos que sim, apesar de os prazos terem vindo a ser prometidos e não cumpridos, mas os indicadores é que, de facto, neste momento estão já muito próximos de um entendimento com o governo grego para que seja libertada esta tranche de 130 mil milhões de euros de que a economia grega tanto precisa. Portanto, esperemos sinceramente que sim, que esteja muito próximos. Se forem insuficientes, como defendem alguns analistas, quando esta nova tranche chegar, já não vai ser, ou já não vai chegar para colmatar as necessidades? As necessidades de curto prazo ficarão garantidas com esta tranche. Agora, de facto, no longo prazo, há sérias dúvidas sobre o estado da economia no final deste processo de reestruturação e de ajuda externa. E o mesmo se aplica a Portugal, porque os planos de austeridade que estão a ser implementados nestas economias sob um resgate externo estão a fazer com que, naturalmente, o PIB se ressinta, se entra em recessão, o PIB vai reduzindo e, portanto, o estoque de dívida que não está estável, pelo contrário, continua a aumentar, em relação a um PIB que está em queda, representa uma percentagem cada vez maior. Portanto, estes países estão a caminhar para um cenário onde a percentagem de dívida sobre o PIB está em crescimento exponencial. E, portanto, no final de um processo de reestruturação da economia e de resgate externo, o que ficará será uma economia muito mais endividada do que estava quando do início da crise financeira. Parece que no final deste processo, e pode parecer que não faz sentido esta pergunta, mas parece que no final deste processo, esta economia em concreto vai continuar a pertencer à zona euro. De facto uma questão pertinente neste momento, por dois motivos. Por este indicador financeiro de sobreendividamento que, mesmo com um default, no caso da Grécia, se manterá no longo prazo, salvo se forem tomadas mais medidas. E outra questão que é as reformas estruturais que têm que ser implementadas para, neste caminho da Europa mais unificada, com políticas fiscais unificadas, não estão a conseguir ser implementadas neste momento, que, apesar de ser um momento de conjuntura difícil, nos dá um indicador importante sobre a capacidade destes países de implementarem estas reformas. E se elas não conseguem ser implementadas agora, a probabilidade de que o sejam no futuro é pequena e, portanto, comprometem este projeto europeu de uma União Europeia mais unificada, que lhe permita, eventualmente, emitir títulos de dívida União Europeia como uma entidade conjunta. Ontem saíam alguns rumores em jeito de notícia que davam conta que o porta-voz do Partido Socialista grego tinha dito publicamente que o primeiro-ministro grego tinha pedido ao ministro das Finanças um documento em que fossem avaliadas as consequências de um default e a consequente saída também da zona euro. Quando se pede, e a confirmar-se naturalmente este pedido, mas quando se pede um documento deste tipo, quer dizer que já se está numa fase, numa altura em que todos os cenários são possíveis, ou não? Eu penso que sim. Se esse estudo está em curso, é porque, com certeza, que é uma possibilidade que está em cima da mesa, e perante estes dois fatores de que acabamos de falar, de sobreendividamento e de dificuldade de implementação de reformas estruturais e a agitação social que o país vive atualmente, leva seguramente a que sejam consideradas todas as alternativas e uma potencial saída do euro e um regresso a uma política monetária. Portanto, será o contrário do projeto que está em curso, que é reverter a situação, andar para trás em relação ao trabalho que foi feito e voltar a uma política monetária soberana, local, que foi o primeiro passo da União Europeia, da União Monetária. E portanto,
é uma potencial solução que permitirá à Grécia uma desvalorização forte da sua moeda e com isso reganhar alguma competitividade na economia e encontrar um novo rumo que será seguramente também bastante penalizador para a economia, mas que pode ser uma alternativa e que perante este cenário atual há que considerá-la mais seriamente. Olhando para outro país também menos visado, é certo, mas também muito, que tem centrado muitas atenções dos mercados, a Espanha, há aqui uma notícia hoje que dá conta desta nova reforma financeira dos bancos espanhóis que vai provocar custos de 50 mil milhões de euros. Só os três maiores bancos vão ter custos de cerca de quase 14 mil milhões. Parece que este é o timing indicado, e olhando para a realidade interna de Espanha, para as medidas que vão ter que ser postas também em prática, parece que este é o timing indicado para obrigar, digamos assim, a banca a tomar estas medidas. Eu penso que não. O valor em causa é um valor equivalente a cerca de 30% da capitalização ou do valor em bolsa dos 7 maiores bancos. É um valor muito, muito significativo em relação à capitalização bolsista dos bancos espanhóis e, portanto, vai ter um impacto muito significativo no funcionamento do setor bancário. Se olharmos para os próprios resultados também não foram muito favoráveis, exatamente, a situação ainda se agrava mais. E nesta conjuntura atual, onde as medidas de austeridade vão levar a um abrandamento do crescimento económico, que já se vem a verificar, mas que vai ser com certeza agravado, corrigir um erro do passado, que foi a falta de supervisão, a falta de provisionamento adequado e a falta de rácios de capital adequados ao cenário que vivíamos em 2006, 2007, num período de expansão económica. Corrigir esse erro do passado numa altura em que as economias estão com forte abrandamento de crescimento económico e que com sérias consequências na economia real, parece-me ser a altura errada para o fazer e, portanto, em minha opinião, o que deveria ser feito seria identificar, então, de facto, o que é preciso fazer, mas acordar um plano com a banca a prazo para que essas medidas sejam implementadas e não forçá-las agora no momento em que a economia mais precisa da liquidez no sistema bancário e da capacidade de concessão de liquidez à economia real por parte do sistema bancário. Parece-me errado. Como é que se explica esta subida tão acentuada? Como se explica? Eu sei como é que se explica, mas se é credível esta explicação para esta subida tão acentuada da banca portuguesa depois dos piores resultados de sempre? Pois, eu penso que não terá necessariamente que indicar uma tendência de longo prazo, mas é uma conjuntura do momento onde as avaliações de facto chegaram a valores muito, muito baixos e os múltiplos em comparação com o setor dentro da União Europeia estão muito baixos e a União Europeia comparada com as outras economias mundiais está também muito desvalorizada e por outro lado parece haver alguma pressão forte de vendas que terão que ser cobertas no curto prazo perante uma tendência desfavorável a quem se encontra vendido no mercado no setor e, portanto, tem que ir buscar os títulos para compensar as posições que detém atualmente. E, portanto, este conjunto de fatores leva a que haja uma pressão de subida sobre o setor bancário português que, como disse, penso que não terá necessariamente que ser um indicador da tendência de longo prazo, pelo menos para já. Em 30 segundos, como é que faz uma avaliação de 100 dias de Mário Draghi à frente do Banco Central Europeu? Eu penso que é bastante positiva. Fez o que a economia pedia em termos de taxas de juros e potencialmente continuará a fazê-lo em termos de cortes na taxa de juros. Em relação ao problema fundamental do sistema bancário europeu, que é o problema de liquidez, tem estado a tomar medidas para o mitigar ou ajudar dentro do possível e penso que aguarda um indicador político dentro da União Europeia para um plano monetário
de compra de títulos de dívida no setor público e o setor potencialmente privado em larga escala. E, portanto, penso que tem feito um excelente trabalho até agora e que tem todas as condições para o continuar a fazer no futuro. Pedro, muito obrigado pela tua análise. Pedro Pereira Coutinho, administrador da Fincor.